Olá, eu sou Fabiano e esse é o canal Prova e Veja. Seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo nós vamos tratar de um assunto que estamos abordando numa playlist com vários pequenos vídeos com o tema para não ser enganado ou para não ser enganada. E falando também sobre a vida cotidiana, né? Não ser enganado ou enganada na vida cotidiana. E estamos fazendo também um trocadilho entre vida espiritual e vida cotidiana. Nesse vídeo específico que você está vendo, nós vamos falar um pouquinho mais do tão importante e vital tema para não ser enganado na sua vida espiritual. Certo? Então eu te convido a assistir esse vídeo e também os demais vídeos dessa playlist. São vídeos curtos com conteúdo interessante e importantíssimo para você meditar e pesquisar e fazer a sua meditação também em cima e tomar as suas decisões, certo? No final desse vídeo vai aparecer uma sugestão de um outro vídeo dessa série que eu falo um pouco mais da vida cotidiana através da Bíblia, através das Escrituras. Dá uma conferida lá, são 6 minutos só o vídeo e ali tem um conteúdo muito interessante que você vai tirar muito proveito ali e ser edificado com certeza, tá? Para a sua vida cotidiana e também um pouco da sua vida espiritual. Então, nesse vídeo, eu quero que você acompanhe comigo esse insubstituível ponto e que se trata do seu discernimento e sabedoria espiritual. Como você adquire discernimento e sabedoria espiritual? Vamos tratar rapidamente nesse vídeo e na série também, né, nessa playlist que eu lhe falo, vamos falar mais a esse respeito. Mas aqui é o princípio do que nós vamos tratar sobre esse ponto, certo? Eu tomei aqui algumas anotações para não esquecer, que é muito importante. Então, hoje vai ficar bem mais evidente, né, do quão vital é ler a Bíblia, né? Vital e inestimável é você ler a Bíblia e para você não ser enganado ou enganada, ok? Principalmente aí no que diz respeito aí com enganadores e charlatões, né? Os famosos falsos profetas, lobos em peles de cordeiro, né? Muitos hereges que tem por aí. Então nós vamos ver aqui rapidamente o que a Bíblia diz através do apóstolo Paulo, que está escrito lá no livro de Colossenses, capítulo 2, de versículos 2 a 8, como que isso se dá, tá? Que isso se dá. Então, preste bem atenção comigo, porque isso vai fazer uma diferença muito grande, vai te dar uma sabedoria e você vai ser muito mais criterioso e não vai receber qualquer coisa como sendo certo, como sendo a verdade. A verdade está na Bíblia, através das Escrituras e também através do Espírito Santo do Pai Celestial, que testifica com o nosso espírito, né? Mas vamos aqui então ver o que o apóstolo Paulo estava falando para esse pessoal dos Colossenses lá, né? Para a cidade de Colossos, tá? Colossenses 2, versículos de 2 ao versículo, eu estou citando aqui até o versículo 8, vamos lá. Combato para que seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos na plenitude da inteligência para o conhecimento do mistério de Deus, em que são ocultos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Digo isso para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, pois que ainda esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito eu estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo, ou no Messias, em outras versões. Portanto, assim como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, confirmados na fé, e assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Tende cuidado que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias vãs e sutilezas, segundo a tradição de homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo, ou segundo o Messias, em algumas versões aí que puxam como a versão judaica completa, por exemplo. Deixa eu te falar rapidinho o contexto dessa passagem aqui e de como nós vamos utilizar o contexto dessa passagem e parte desse texto aqui
como nosso exemplo. Aqui é uma carta que Paulo estava escrevendo, naturalmente, né, ao pessoal, a igreja que estava em Colosso. Não era a igreja no que diz respeito às pessoas, não um templo de Colossos, tá? Está falando aqui para a igreja e fazendo algumas recomendações. E essas recomendações é que as pessoas não entrassem em conversa fiada no que diz respeito aí, então, a certas doutrinas e vãs sutilezas, e ele fala da sabedoria que está em Cristo, ou no Messias, né? Jesus, que o nome hebraico é Yahusha, e ele estava citando ali, falou, olha, veja, porque o caminho é pela via de Cristo, a sabedoria está em Cristo. Então, vamos pensar aqui algumas partes desses textos, para entender melhor a riqueza que aqui está e esse entendimento tão profundo, tão importante, que é o princípio dessa linha de raciocínio que nós temos e que Paulo teve, recomendando a Colossenses e também a outras igrejas, né, de outras cidades, como Efésios, por exemplo, esse cuidado e essa riqueza, e aí você vai tirar a sua conclusão aí de como tem então a grandeza da sabedoria, tá, e do conhecimento espiritual nesse exemplo aqui. Tá? No versículo 2, no final, ele diz assim, ó, e enriquecidos da plenitude da inteligência para o conhecimento do mistério de Deus. Tá? Que ele está falando ali de Deus, né? o grande eu sou, Yahweh, tá? O nome do Pai é Yahweh, certo? Que estava manifestado, né, em Cristo, no Messias, Jesus, que o nome hebraico é Yahusha. Certo? E aí no versículo 3 ele continua: em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. A palavra ciência aqui, se for pesquisar, ela está relacionada com o conhecimento. Tá? Uma coisa é saber e outra coisa é conhecer. Então ele está falando que estão ocultos no Messias, Cristo Jesus, que o nome hebraico é Yahusha, seu nome é Yahusha. Ele está dizendo que em quem estão ocultos todos os tesouros e da sabedoria e da ciência. Olha o que uma pessoa que verdadeiramente entrega a sua vida a Yahusha, né, o Mashiach, certo? O Messias, né, o Salvador, ele tem à sua disposição, porque ele nos dá gratuitamente através do seu Santo Espírito. É claro, isso é um outro tema para um outro vídeo, certo? E se você permanecer nesse canal e com a graça do Pai Celestial, eu vou poder lhe ajudar a você ter esse conhecimento diretamente com ele, tá? Sendo que não sou eu que dou, e toda a honra e toda a glória ao Salvador, Yahusha, e também ao Pai Celestial, que você terá essa conexão com ele. Se você já não tem, né, você terá. Isso em outros vídeos tratamos. Então, seguindo aqui, eu quero... Tem vários textos aqui. Esse texto é maravilhoso, porque a gente tira várias lições aqui, podemos aprender muito aqui, tá? Aí ele fala assim lá no versículo 7, tá? No versículo 6, ó, portanto, como recebesses a Cristo Jesus, né, a Yahusha, né, o Messias, o ungido, aqui a palavra Cristo quer dizer ungido, né? Cristo está no grego, né? Quer dizer ungido. Assim também andai nele. Ele está falando, ó, cuida para você prestar atenção e andar segundo o que está falando, né? O que está falando Jesus, né? O que está falando o Messias. Beleza? Daí está falando em arraigados, né? Arraigados, ou seja, enraizados, né? Nessa doutrina de Cristo, né? Não de homens. E ele fala aqui, para que ninguém seja, para que você não seja presa de ninguém, para que ninguém venha com vãs sutilezas e filosofias e te engane, pessoal. Entende? Ele está falando para o povo de Colossenses aqui. Aí ele finaliza assim, ó: tende cuidado para que ninguém faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição de homens, segundo aos rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo, não segundo ao Messias. Ele está dizendo, pessoal, alerta lá, cuidado lá, porque está cheio de espertinho, espertinha, querendo fazer aí servos, servas, discípulos e discípulas, distante da doutrina sã que vem de Cristo, que vem do alto, o qual vem a sabedoria diretamente do Pai. Tá? Quem estava falando isso era Paulo, ele era
Paulo, não sei se todos conhecem, mas falando rapidamente aqui, 2 palavrinhas acerca de Paulo, dá para falar bastante questões acerca dele, mas Paulo, ele era judeu, e entre os judeus ele tinha uma qualificação elevada, ele era rabino, enfim, ele era conceituado, ele perseguiu os cristãos. Então, para ele admitir que Jesus, Yahusha, era o Messias, ele passou por tudo que ele passou. Então, com bastante sabedoria, ele está dando uma orientação aqui certa para esse pessoal, tá? Que é o povo de Colossos aqui. Então, para encerrar o vídeo, eu quero comentar contigo o seguinte: cuida para que você não seja enganado nem por pastor, nem por pai da paz, nem por apóstolo, nem por bispa, nem por bispo, nem por patriarca, nem por ninguém. Você tem toda a sabedoria e virá a ter toda a sabedoria vinda do alto, e é claro, na comunhão com o Espírito Santo, através da leitura da palavra de Deus, que é a Bíblia, né? Eu vou falar sobre a Bíblia em outros vídeos, tá? Acompanhe essa playlist, tem coisa muito importante para falar, não dá para falar tudo aqui, senão fica muito extenso o vídeo. E você terá sim essa conexão, se é que você já não tem, você terá sim em Cristo, certo? O Messias, tá? O Salvador Jesus, que o nome hebraico é Yahusha, através da leitura da Bíblia e também através das orações, você terá sim mais discernimento. E aí, com isso, meu amigo e minha amiga, ninguém vai enganar você com vãs filosofias ou com doutrinas de homens, tá? Te aprisionando aí em doutrinas de homens e trazendo heresias para a sua vida. Você vai ficar esperto e vai falar: não, eu não aceito essa heresia na minha vida. Então é muito importante você ter isso em conta, porque se você não considerar isso, ou você vai ficar no limbo da ignorância, né? Infelizmente você pode ficar no limbo da ignorância, ou ser enganado por alguém que aí vem com suas filosofias, doutrinas, enfim, sofismas e heresias por aí afora. Então, por não estudar a Bíblia, por não ler e por não ter essa conexão que lhe traz a sabedoria para você não ser enganado, não ser enganada, você pode, inclusive, até ficar no limbo aí meio que perdido, tá? Sem saber como que são as questões espirituais mais profundamente, porque você não lê a Bíblia, não se aprofunda, e é muito importante isso, tá? Então quero te convidar, se inscreva nesse canal se você gostou, se você acha que essa informação é importante para você ou é importante para outras pessoas, tá? Se inscreva nesse canal, dá uma maratonada nessa playlist que está muito importante, assim, você vai gostar, tenho certeza, e acompanhe o canal porque tem muita informação importante, várias questões que eu tiro, né, com a graça do Pai Celestial, trago para você ter esse entendimento e você mesmo ir lá na fonte buscar, né, juntinho com o Pai Celestial, através do seu Filho primogênito da eternidade, nosso Salvador, Yahusha, né, que o nome é conhecido como Jesus, mas seu nome hebraico é Yahusha, e também através, né, da sabedoria que vem do alto, né, do Santo Espírito do Pai, né, Ruach HaKodesh, você tem essas convicções, tá bom? Então, fique na paz que excede todo o entendimento do Pai Celestial, e se gostou, se inscreva no canal, comente aqui embaixo e veja os outros vídeos também. Fica na paz do Pai Celestial e até mais.